Muito bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Então vamos pedir a espiritualidade que nos ampara nesse momento, a egrégora espiritual da casa, para que nos amparem, nos iluminem, nos intuam, nos inspirem boas ideias, bons pensamentos e boas atitudes. Muito bem. Então hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 7. Então a nossa reflexão ela estará baseada neste capítulo. Tá? Como nós seguimos no caminho para a perfeição? A existência da matéria na carne, né, é o nosso caminho, né, para alcançar a vida verdadeira. Então, somos espíritos criados simples e ignorantes e desenvolvemos a capacidade de pensar, de raciocinar, exercitando o livre-arbítrio. E com ele, a nossa responsabilidade. À medida em que o espírito ele evolui, ele chega em um momento que domina todas as alterações que a matéria pode proporcionar e deixa de ter a necessidade da reencarnação no mundo material. Ou seja, a cada nova existência do espírito, o espírito dá um passo adiante, rumo à perfeição. E assim vamos avançando, submetidos sempre a uma lei, a lei da evolução. Então esta lei é uma lei natural, essa lei é uma lei universal, né? Os espíritos eles sempre nos dizem que a evolução do espírito ela é fatal, ela acontecerá. Tudo evolui no universo. Toda a obra de Deus está em processo de evolução. E nós, espíritos, precisamos desenvolver a consciência a respeito dessa realidade, assumindo as nossas responsabilidades e caminhando com os nossos próprios passos. Nós nos condicionamos durante séculos a estar dependente de uma religião, né, do representante da religião. E fazemos o processo natural de transferência. Essa transferência, muitas vezes, é quando nós transferimos a responsabilidade do nosso desenvolvimento espiritual para o outro. Né? Aí substituímos a antiga igreja pela casa espírita. Né? O antigo sacerdote ou o pastor pelo dirigente da casa. E assim repetimos as experiências do passado, sempre achando que o outro vai resolver a nossa vida. Emmanuel nos traz um símbolo metafórico e nos ajuda muito a entender como voar no sentido espiritual. Então, é preciso desenvolver as duas asas. É esse o exercício, quando ele fala metaforicamente sobre a borboleta, é esse exercício que a borboleta faz antes de sair do casulo. Então ela bate para o casulo se abrir e ao mesmo tempo, quando ela bate essas duas asas, ela vai fortalecendo as asas para voar. Então é preciso desenvolver essas duas asas. Então ela bate e voa. E essas duas asinhas, elas são, para nós, metaforicamente, né, para Emmanuel, o amor e a sabedoria. Então, precisamos dessas duas asas para a gente conseguir voar. Então, os espíritos, por mais que nos ajudem, que nós precisamos da ajuda dos irmãos, né, por mais que os nossos guias, nossos mentores estejam do nosso lado, né, eles não podem caminhar pela gente. Então o processo, ele é teu, ele é meu.
Ele é único, né? Então, ninguém pode fazer a evolução por nós. Aí fazemos um link com o Livro dos Espíritos na questão 115. E Kardec pergunta, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Aí os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo crescimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, né? Como diz o Espírito São Luís, a felicidade não é deste mundo, né? Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, né? Uns aceitam submissos, né, a essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi destinada. Outros só a suportam, lamentando, né, pela falta em que se incorrem os sofrimentos, né? Permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, a partir do momento em que eu aceito essa submissão divina, eu inicio o meu progresso mais adiante do que o outro que lamenta, do que tem que fazer, né? Encontramos aqui que reencarnar é necessário para que o espírito construa a sua própria evolução. E é necessário mergulhar no corpo denso, no corpo físico, né, da carne, para se desenvolver. Então, o espírito, sim, ele só progride encarnado. Kardec nos explica que nascemos, então, imperfeitos e, ao longo do tempo, vamos recebendo tarefas a cumprir. E é neste cumprimento de tarefas que acontece o esclarecimento, que acontece o progresso, a caminhada para a perfeição. E aí encontramos a pura felicidade. Por isso que encontramos a informação de que a felicidade não é deste mundo. De um mundo pessoal, em que nos acomodamos na inércia. Nós temos essa atitude de sempre nos acomodarmos, né, no cultivo do ego. A felicidade é possível nessas condições? Aí vemos que é necessário passar pelas provas, né, superá-las, né, superá-las de que somos naturalmente submetidos pela lei de causa e efeito. Então, esse é o entendimento do sofrimento, esse é o entendimento da prova, da expiação. Na questão que acabamos de ler, os espíritos dizem a Kardec que os dóceis evoluem mais rápido que os rebeldes. Aí vamos nos situando. Onde eu me insiro nesse contexto? Eu sou mais dócil ou eu sou mais rebelde? Né? Como eu ajo? Como eu atuo? Vivo reclamando de tudo? É rebeldia. Vivo criticando os outros? É rebeldia. Acha que tem que resolver, o que o outro sempre tem que resolver o problema. Que o problema é sempre com o outro. Né? Quando estamos nessa rebeldia, nós paralisamos o nosso processo de evolução. Aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus nos diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, por essa porta mais larga. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que leva para a vida. E são poucos os que acertam. Né? A porta estreita e o caminho difícil, então eles indicam os esforços necessários e as penas que precisamos enfrentar para chegar à perfeição. E é o que é entendido como perfeição nessa orientação espiritual. O que é essa perfeição? É se despojar dos vícios.
Que vícios? São os maus hábitos que desenvolvemos por repetição. Ou seja, repetimos os comportamentos, né? Isso se torna um hábito e depois esses hábitos nos governam, né? E é aí a grande dificuldade, né? Muitas vezes tentamos, nos esforçamos para vencer um desses vícios e a gente perde para ele. Por isso, a luta é ir desenvolvendo características positivas, para ir progressivamente se educando ou se reeducando para então chegar a superar o vício, né? A falta de indulgência, por exemplo, né? Que é o hábito de falar mal dos outros, de criticar os outros, né? Então a gente faz um exercício, né? Cada vez que eu estiver falando mal do outro, eu preciso parar, me controlar e encontrar duas virtudes que essa pessoa possua. Mas eu não consigo achar nenhuma virtude nele. Isso caracteriza-se como miopia espiritual. Todos temos qualidades, né? Se estivermos dispostos a encontrar, nós vamos encontrar características positivas naquela pessoa. Quando falamos mal dos outros, né? Quando a gente critica, o exemplo que a gente deu da falta de indulgência, a gente gera um vínculo com esta pessoa, né? Cria-se uma ligação. Depois gera-se uma dependência, né? Aí vamos precisar nos encontrar em outra vida ou nessa mesma para resolver a questão, né? Então é melhor se esforçar para encontrar as características nesse irmão, né? As características positivas e poder falar dessas características, né? Mas se não achar, se está difícil, é melhor não falar nada para não se comprometer. André Luiz sempre fala isso. Se for para falar errado, para falar mal, nem fala. É melhor nem falar. Então, despojar-se dos vícios é uma dificuldade tremenda, né? Vícios morais, vícios físicos, né? Todos eles possuem uma raiz. E essa raiz está onde? Dentro da gente. No espírito, na consciência desse espírito, que ainda está em evolução. Penso, logo existo. Hoje, com o conhecimento do Evangelho de Jesus que nós temos e do Espiritismo, nós temos condições de avançar um pouco mais nesse conceito, né? Será que eu posso me acomodar nesse conceito? Penso, logo existo? Jesus nos dizia que a boca fala o que o coração está cheio, né? Por que será? Porque nós não somos só pensamento, né? O espírito, em qualquer condição que se encontre, encarnado ou desencarnado, não é só pensamento, né? O pensamento é um atributo essencial do espírito. Mas há um outro atributo, uma outra potência que é fundamental e que talvez caracterize com mais propriedade o que somos de fato, que é o nosso sentimento. Então, o coração é a sede simbólica do sentimento. Então, nós percebemos que Jesus, ele já anunciava que a boca fala o que está no coração. Que o pensamento nasce daquilo que nós sentimos. E é por isso que para a gente poder alcançar a perfeição, é necessário, de fato, desenvolver os nossos sentimentos a caminho do bem. Então, a importância de substituir os maus hábitos pelos bons hábitos, né? Estar atento aos nossos sentimentos, porque é onde tudo nasce, né? O sentimento, ele é impressionante, né? Quando sentimos o mal do próximo, quando nós pensamos o mal, e aí
nós damos um banho de negatividade nas nossas próprias células, né? Na nossa própria organização perispiritual. Porque a gente não pode esquecer que somos espírito e matéria. Então, esse pensamento, até chegar naquela pessoa, já internalizou no nosso organismo, que daí acaba, com o tempo, gerando enfermidades, né, desequilíbrios, seja no campo físico ou no campo mental. Então, nós vamos ver que quem encontra a porta estreita, né, e o caminho apertado, teve um processo e um caminho muito delicado a percorrer, né? E este caminho, os espíritos nos explicam que existem duas margens, a do trabalho e a da humildade. Allan Kardec nos colocou trabalho, solidariedade e tolerância. Esta trilogia é um propósito de vida, uma proposta de relação com o semelhante, né? Um norteamento para a condução das relações no sentido mais positivo. E os espíritos nos orientam para essa importância do trabalho, do amor, né? Da caridade. A caridade é o amor em ação, né? A humildade, a relação entre os semelhantes, né? O entendimento de que o próximo é o nosso irmão, porque somos filhos do mesmo Pai. E aí nasce a necessidade da tolerância, né? Nós precisamos nos tolerar porque muitas vezes precisamos também da tolerância dos outros, né? Por isso é preciso sempre fazer uma análise para que a gente possa cultivar sempre bons pensamentos. Aqueles, então, que estão no rumo apertado, quase chegando na porta estreita, são aqueles que compreendem as suas provações, não reclamam, né? Sabe quando nós sabemos que há uma expiação? Quando a pessoa reclama. Normalmente, quando é uma aprovação, o indivíduo tem mais resistência, já que se encontra mais preparado. Diferença de provas e expiações, né? A expiação, ela vem como consequência da lei natural de causa e efeito. A prova, eu assumo essa prova na minha encarnação, lá no meu planejamento. Agora, quando reclamamos, é expiação, porque nós ainda não conseguimos entender e ressignificar o sofrimento, né? Recebemos uma oportunidade. Nós aqui encarnados, nós estamos aqui encarnados e desencarnados, mas nós encarnados hoje, nós temos uma grande oportunidade de evolução, de crescimento, né? Recebemos uma oportunidade de uma prova e às vezes menosprezamos a prova que nós mesmos escolhemos, né? E estamos utilizando a prova, às vezes, de tanta reclamação, para gerar outra expiação, na falta da conformidade com que se estabelece a lei divina para nós, ou seja, rebeldia mais uma vez. Então, os que chegam à porta estreita resistem aos maus instintos, resistem às más tendências, que acabam por gerar a necessidade de novas encarnações, ou seja, reencarnar para reparar os erros cometidos. É um castigo a encarnação? Pergunta Kardec. E somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Aí os espíritos respondem: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios da execução que Deus lhes confia. É necessária para o bem deles, visto que a atividade, né, que vão exercer é obrigatória, né, e auxilia o desenvolvimento
da nossa inteligência. Então, quando a gente fala do intelectual, a gente também tem que pensar na nossa mente, né? Então, a evolução ela é tanto intelectual quanto moral. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente. E menos penosa será os graus de iniciação. E mais cedo gozam do futuro dos seus trabalhos, né? Aos que, ao contrário, usam a mal a liberdade que Deus lhe concede, qual é essa liberdade? O livre-arbítrio, né? Retardam a sua marcha. Então é por isso que nós temos espíritos em variados degraus de evolução. Eu sempre falo que o degrau você pula muito alto. Para mim é sempre uma rampa que você vai milimetricamente subindo e evoluindo. Uns mais rápido, uns menos rápido. Por isso a importância da indulgência. Por isso a importância da tolerância, né? Quem fala isso, quem responde é São Luís, o Espírito São Luís. Ou seja, usam mal a liberdade que tem. Então, quando tem a oportunidade de serem úteis ao semelhante, exploram o semelhante. Abusam da oportunidade, acumulam bens para si, se posicionam muitas vezes de maneira egoísta para o semelhante, né? Não concordam, são extremados, né? Polarizados. Outros já não é mais amigo porque simplesmente não concorda ou não tem as mesmas convicções, né? Gerando aquela situação difícil que hoje nós vemos na sociedade mundial, né? Não se leva a construção nenhuma. Kardec deixa claro que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são a mesma pessoa, né? O cristão, ele é dócil. Na época da codificação, nós estávamos vivendo um período já de transição entre expiação e provas e a regeneração. Segundo a psicografia de Dr. Berry, que está no livro A Gênese, no capítulo 18, mais ou menos um século antes da codificação, a codificação começa em 1857, então, mais ou menos um século antes, ou seja, 267 anos atrás, que se inicia esse processo de transição planetária. E em 2010, Divaldo Franco recebe uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, né, de que os espíritos superiores, reunidos naquele período, chegavam à conclusão que o planeta estava adentrando no período da regeneração. Então, estavam iniciando. Então, se olharmos para a eternidade, o significado do tempo ele se perde, né? Então, vemos que estamos ainda na primeira hora do período de regeneração. Estamos no início do dia, 00:01. Está tudo escuro ainda. Então a gente começa a pensar que a gente está no início, por isso ainda tanta dificuldade, tanta guerra acontecendo, né? Ainda a claridade não começou. E conforme o dia vai clareando, é que a aurora começa a despontar. Então, desde 2010 já se passaram 15 anos praticamente, né? E ainda estamos no primeiro minuto. Então, a evolução do planeta, ela se faz de forma paulatina e progressiva. Mas para que haja evolução do planeta, precisa haver a evolução da sociedade, que também acontece de uma forma progressiva e paulatina. Então, estamos entrando nesse processo porque aí a gente entra já nesse processo de regeneração, porque a maioria da sociedade hoje já pende para o bem, né? Na fase de regeneração, o mal existe ainda, né? Mas o bem ele só irá preponderar acima do mal na outra etapa, numa próxima etapa. Então, ainda há esta luta entre o bem e o mal, mas a tendência para o bem ele vai se instalando intimamente nas criaturas.
Então, aquele que entra no caminho apertado e procura a porta estreita, já vai trabalhando. Agora, aquele que vai pelo caminho mais largo, descuidando, que não importa com o que acontece com o outro, desde que ele esteja bem, né? A manifestação da matéria, né? Precisa sim fazer uma autoanálise, precisa sim fazer um autoexame da própria condição, né? A tal da reforma íntima, que a gente fala tanto. Então, esse momento atual, ele é um momento de muita reflexão para nós. Somos convidados a mudar os parâmetros, né? Corrigir os parâmetros, né? Não podemos continuar a viver como vivíamos há décadas atrás, abusando da exploração do planeta até a sua exaustão, né? Da construção de veículos que vão prejudicar, sim, a atmosfera, né? Do uso de instrumentos para a nossa diversão, que muitas vezes causam prejuízo para o nosso semelhante, né? E para o planeta. Então, essa produção desenfreada, por exemplo, de plástico, né? Que a natureza às vezes leva 500 anos para absorver, né? Esse consumismo desenfreado, ou seja, nada se joga fora no planeta. Já pensaram nisso? Ai, vou jogar fora. Vai jogar fora para onde? Chega uma hora que não tem para onde jogar fora. Tudo fica no planeta, né? Então, isso é seguir pela porta larga, né? Comendo até se enfastiar, comendo, pensando em comer, enquanto o outro passa fome, né? Então, hoje, e assim vai, né? Então, e hoje as crianças já que vêm nascendo desde 2010 para cá, já estão conseguindo ter esse discernimento, né? Sim, a evolução ela precisa acontecer, precisa continuar. E nós precisamos mudar esses paradigmas justamente para poder evoluir junto. Então, estas são as nossas opções. O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, né? Continuaremos com o desconhecimento? Os espíritos falam desconhecimento e a ignorância voluntária, né? Está descrito no livro dos espíritos, a ausência do bem gera um mal em si mesmo. Você mesmo se prejudica. Então, se não fazemos o mal para ninguém, mas também não fazemos o bem, então aquilo já é o mal. Porque não estamos aproveitando a oportunidade que Deus nos deu de encarnar e fazer o bem. Qual é o objetivo? Kardec pergunta, qual é o objetivo do espírito encarnado? Fazer o bem. Só. E olha como é difícil para a gente, né? Então precisamos nos despertar para a necessidade de utilizar as nossas energias para o campo do bem, para auxiliar o semelhante. Então é um momento de muita reflexão realmente que estamos vivendo agora. E qual é o caminho que estamos escolhendo? Não é somente nas nossas ações, mas sim no nosso próprio sentimento e como nós sentimos. Então isso é uma luta que muitas vezes baixamos a vibração, baixamos o padrão vibratório e sintonizamos com outros que estão pensando mal da gente ou de outra pessoa. E aquilo vira uma balbúrdia. Precisamos elevar o tônus vibratório, ler assuntos positivos, cultivar com a família coisas positivas, a bênção de ter o conhecimento da doutrina espírita. Não são todos que têm. E aproveitar isso para não chegar no plano espiritual, depois de desencarnado, como um ignorante voluntário. É preciso conhecer o caminho para saber como chegar lá, né? Porque o anjo da guarda, ele leva. Às vezes a gente vai desencarnar e vai querer ir direto para o nosso lar, né? Ou para colônias espirituais. Ele pode até levar, mas dependendo do nosso padrão vibratório, ele tem que fazer a gente voltar. Aí a gente se revolta. Então, meus irmãos, é preciso construir degrau a degrau, esforço a esforço. E isso começa pelo conhecimento. A mensagem do Cristo
precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, para termos condição de interiorizá-la, para que se acople no nosso sentimento e para que isso nos ajude na transformação desse sentimento, né? Um sentimento mais nobre, né? Mais puro, numa vibração mais elevada, né? Para que então isso brote de nós de uma forma espontânea, o amor. Então, qual é a porta que estamos escolhendo? A oportunidade que nos foi dada, ela é ímpar. Mas será que estamos sabendo aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu? Se aproveitarmos, nós iremos nos despertar para uma realidade nova, sintonizando-nos para este mundo, com este mundo de regeneração, né? Para que quando o planeta chegar na sua plenitude da transformação, nós tenhamos sido, sim, os trabalhadores dessa primeira hora de regeneração, né? Muitos são trabalhadores de última hora do planeta, de provas e expiações. E agora somos convidados a sermos os trabalhadores da primeira hora do planeta em regeneração. Olha a importância. Olha a importância de nós estarmos encarnados exatamente nesse processo. Então, é um grande campo de provas que se abre para nós. É por isso que precisamos refletir, examinar e encontrar a maneira de interiorizar estas virtudes que nós temos, né? Para que aconteça a tão esperada transformação espiritual. Era essa a reflexão do dia. Espero que vocês possam levar essa reflexão, é extremamente importante, está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A importância de nós acharmos esse caminho através do trabalho e da humildade. Que assim seja. Vamos chamar a luz?